Olá, amores, tudo bem? Nós vamos ver hoje uma aula de equação do primeiro grau que eu preparei para nós iniciarmos o nosso conteúdo. Nós vamos começar fazendo uma situação diferente, não exatamente a aplicação da equação, mas envolvendo balanças. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção para a gente conseguir alcançar o objetivo, ok? Definição. As equações de primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos. Por exemplo, qual o número que adicionado a 3 resulta em 11? Quem é esse x, um número que adicionado a 3 resulta em 11? Qual o número que subtraído em 5 resulta em 8? Quem é um número que se eu tirar 5 fica em 8? Resolução. Eu tenho um número que se eu somar 3, eu fico com 11. Uma quantidade de alguma coisa? Bom, se eu somei 3 e fiquei com 11, basta eu retirar esses 3 que eu vou saber quanto que eu tinha antes. Eu tinha exatamente 8, então meu x é igual a 8. Qual o número que subtraído em 5 resulta em 8? Eu tinha uma quantidade que eu tirei 5 e fiquei exatamente com 8. Para eu descobrir quanto eu tinha antes de retirar esse 5, basta eu acrescentar o 5 novamente. Então, eu vou ter que x é igual a 13. São sentenças matemáticas abertas que representam um sinal de igualdade e um termo desconhecido chamado de variável ou incógnita, o x, o y ou qualquer outra letra. Por exemplo, 5x mais 3 é igual a 18. A incógnita é o x, é uma letra desconhecida, e em 2y menos 8 igual a 2, a incógnita é o y. Levando em consideração o sinal da igualdade, podemos nomear os elementos envolvidos numa equação. 5x menos 1 igual a x mais 7. Colocando ali em cima da igualdade, antes dela eu tenho o primeiro membro, depois dela eu tenho o que nós chamamos de segundo membro. Expressão algébrica, linguagem matemática. Isso aqui vocês já devem ter estudado anteriormente, lá no iniciozinho do quinto ano. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo. Números fracionários, metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte. Mais, somado, soma, aumentado, acrescentado, acrescido, tudo isso indica que eu tenho uma operação de adição, mais. Menos, diminuído, diferença, subtraída, eu tenho o sinal de menos, de negativo, subtração. Produto é uma multiplicação, quociente é uma fração, uma divisão, raiz quadrada, raiz cúbica, ao quadrado e ao cubo. Isso tudo vai ser necessário mais à frente. Observe a tradução para a linguagem matemática utilizando apenas símbolos matemáticos. O triplo de um número é igual a 10. Triplo é 3 vezes de um número. Um número a gente está chamando aqui de x, então é triplo de um número, triplo de x. É igual, então a gente coloca uma igualdade, a 10. A soma de um número com 3 é igual a 15. A soma de um número com 3 é igual a 15. Vamos lendo aos poucos e colocando as sentenças matemáticas. O quádruplo de um número resulta em 90. O quádruplo de um número resulta, significa uma igualdade, 90. A diferença entre um número e 2 faz 36. Diferença entre um número e 2 faz 36. A terça parte é alguma coisa dividida por 3. A terça parte de um número, então a terça parte de x é igual a 66. Os 3/4 de um número, 3/4 é uma fração, de um número vezes x é igual a 20. Observa agora, c mais 3 é igual a 5. Quem é esse c? Que número ele está ali no lugar? c mais 3 é igual a 5. Então, c tem que valer 2, porque 2 mais 3 é igual a 5. Então, a gente tem que c igual a 2. P mais 16 é igual a 25. Quem é esse P que somado a 16 dá 25?
Eu sei que 9 mais 16 é 25, então P vale 9. O P é igual a 9. Uma balança em equilíbrio indica o mesmo peso nos dois pratos. Então, aqui a gente tem uma balança de pratos. Essa igualdade indica que o que está desse lado é exatamente igual a esse, que está em equilíbrio. Nenhum dos dois pratos é mais pesado ou mais leve. Se aqui tem 20 quilos, aqui tem que ter 20 quilos para ficar igual. Observe as situações respectivas e resoluções. Um coelho mais 3 pacotes de 1 quilo é igual a 5 pacotes de 1 quilo. Observa, um coelho mais 3 pacotes de 1 quilo é igual a 5 pacotes de 1 quilo. Qual equação representa a situação da balança? Qual o peso do coelho? Vamos chamar o peso do coelho de C. Então, C, que é o peso do coelho, mais os 3 quilos é igual a 5 quilos. Quem é esse C? Que número mais 3 é igual a 5? Eu vou tirar 3 de um lado da balança, tiro 3 do outro lado, então eu tenho que C, que é o meu coelho, é igual, equilibrado, a exatamente 2. Então, eu tiro 3 de um lado, tiro 3 do outro e eu fico com C igual a 2 quilos. Um cachorro mais 16 quilos é igual a um pacote de 25 quilos. Qual equação representa a situação da balança? Qual o peso do cachorro? Vamos chamar o peso do cachorro de P. Então, eu tenho que P mais 16 é igual a 25. P mais 16 é igual a 25. Para eu encontrar o peso desse cachorro, eu tenho que tirar esse pacote de 16 aqui. Só que se eu tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro também, para manter o equilíbrio dos dois lados. Então, eu vou tirar 16 de um lado e tirar 16 do outro. Ou seja, eu tenho que o meu cachorro é igual a 9 quilos, porque eu tirei a mesma quantidade dos dois lados. Aqui embaixo, eu coloquei P mais 16 igual a 25, era o que eu tinha. Tirei 16 daqui, tirei 16 daqui também para manter o equilíbrio. Esse mais 16 com menos 16 cancela, dá zero. E 25 menos 16 dá exatamente os 9 quilos que eu tenho aqui em cima. Então, eu sei que P é igual a 9 quilos. 3 caixas de presente são iguais a 2 caixas de presente mais um saco de 2 quilos. Qual equação representa a situação da balança e qual o peso da caixa de presente? Vamos chamar o peso de cada caixa de X. Então, eu tenho X, X e X de um lado, e do outro lado eu tenho um X, outro X e os 2 quilos. X mais X mais X é igual a X mais X mais 2. X mais X mais X são 3X, eu tenho 3 caixas, então eu tenho 3X. X mais X são 2X, eu tenho 2 caixas, 2X. X mais X mais X, 3X. X mais X, 2X. Então, eu tenho 3X igual a 2X mais 2. Qual o peso de cada caixa de presente, então? Eu vou tirar uma caixa de um lado, uma caixa do outro. Tirei uma caixa daqui, para manter o equilíbrio, eu tirei uma daqui também. Vou tirar mais uma caixa de cada lado. Então, eu tiro uma caixa de cá, uma caixa de lá. E eu vou ficar exatamente com X igual a 2. Então, uma caixa pesa 2 quilos. 2 sacos de mesmo peso são iguais a um saco de 12 quilos. Então, aqui eu não sei quanto pesa, eu sei que eles são iguais. E do lado de cá eu tenho 12 quilos. Qual a equação que representa essa situação e qual o peso de cada saco? Vamos chamar o peso de cada saco de S. Então, eu tenho S e S. S mais S é igual a 12. Esse prato, S mais S, é igual a esse prato 12. Então, 2 sacos ou 2S é igual a 12. Como que eu faço para achar o peso de cada saco? Eu sei que o total é 12. É como se eu pegasse esses 12 quilos e dividisse nos 2 sacos para que eles tivessem a mesma quantidade. Então, eu vou ter que colocar quanto em cada um para ter um total de 12 quilos? Eu vou colocar exatamente
6 quilos em cada saco. Então, eu fico com 6 quilos aqui, com 6 quilos aqui, que dá um total de 12 quilos e fica equilibrada a minha balança. 3 caixas de presente são iguais a um saco de 18 quilos. 3 caixas igual a um saco de 18 quilos. Qual a equação e qual o peso de cada caixa? Cada caixa nós vamos chamar de x. Então, eu tenho x mais x mais x igual a 18. Então, eu tenho 3 caixas, eu tenho 3x igual a 18. Novamente, eu vou pegar esses 18 quilos e dividir entre essas 3 caixas, de modo que todas elas tenham a mesma quantidade. Quanto que eu tenho que pegar esse 18 aqui para dividir em 3 partes iguais? 3x é igual a 18, então cada x tem que ter 6 quilos. Duas bolsas de mesmo peso são iguais a uma bolsa igual às anteriores, mais um saco de 2 quilos e um saco de 3 quilos. Então, eu tenho duas bolsas, tenho o mesmo peso que uma bolsa igual a essa, mais 2 quilos, mais 3 quilos. Então, qual é a equação e qual é o peso de cada bolsa? Vamos chamar o peso de cada bolsa de B. Então, eu tenho B e B. No outro lado, eu tenho B, um 2 e um 3. Então, B mais B é igual a B mais 2 mais 3. B mais B, eu tenho duas bolsas, então eu tenho 2B. E aqui eu tenho 2 quilos e 3 quilos, então eu tenho um total de 5 quilos. Então, eu posso escrever 2B é igual a B mais 5. Eu vou agora o quê? Tirar uma bolsa da primeira balança, tirar uma bolsa da segunda balança. Então, eu vou ter que B é exatamente 5 quilos. O peso do saco de terra é igual ao peso de todas as caixas que estão na balança. Se cada caixa pesa 2 quilos, quanto pesa o saco? Qual a equação representa a situação e qual o peso? Vamos chamar o peso do saco de Y. E eu tenho que cada uma dessas caixas pesa 2. Então, eu tenho 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Eu tenho 2 aqui, ó, 6 vezes, que são as 6 caixas que eu tenho. Então, eu vou escrever que Y é igual a 6 vezes o número 2. Então, meu Y é igual a 12 quilos, que é o saco. O peso do saco de terra é igual ao peso de todas as caixas que estão na balança. Qual o peso de cada caixa, sendo o saco de 36 quilos? Então, eu tenho um saco de 36 quilos, que é igual a 6 caixas. Qual é a equação e qual é o peso de cada caixa? Aqui, eu vou ter o 36 igual a essa quantidade de caixas. Aqui tem que ter, então, 36 quilos. E todas as caixas têm o mesmo peso. Vamos chamar o peso de cada caixa de W. Então, eu tenho W, 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 W e W. Todas elas com o mesmo peso. Então, podemos escrever 36 é igual à soma de todos esses Ws, e são 6. 36 é igual a 6W. Agora, se eu vou pegar esses 36 quilos e dividir em 6 caixas, de modo que todas elas tenham o mesmo peso, quanto que vai valer esse W? 6 vezes quanto que dá 36? O meu W tem que ter 6 quilos. Isso aí, pessoal. Agora é sua vez de praticar. Vá para o Classroom e resolva o formulário. Tchau, tchau.